Já conseguiu? Tá aqui, ó. Uhum. Show. Então, gente, eu sou a Paula, sou a guardiã da Liga Ágora. E hoje a gente está fazendo o lançamento do Liga Skills. E a gente vai fazer uma apresentação junto com o Takeo sobre o Notion. Falando um pouquinho sobre o programa. Esse programa é um programa semanal, ele vai ter uma duração ali em média de 30 minutos por palestra. Qual que é a ideia? Que nós tenhamos assuntos de alinhamento voltados para a organização e desenvolvimento pessoal. Varia os assuntos, né? Ferramentas colaborativas, engenharia de prompt, então depende muito do que o palestrante vai querer trazer, mas tudo voltado para essa área de desenvolvimento. Sobre os nossos horários, a gente está pensando em fazer uma semana sim, uma semana não, num horário. Vamos supor, hoje a gente está fazendo meio-dia 15 e a gente quer fazer na semana que vem às 7 horas, ou no horário da noite. Por quê? Porque tem o pessoal do bonde. O pessoal do bonde, eles não conseguem participar porque eles têm aula até mais ou menos 1 hora. Então a ideia é a gente fazer um dia no horário do almoço e outro dia de noite. Depois da aula, depois do trabalho, enfim. A gente vai ter também, depois de todas as palestras, um certificado por participação. Então, todas as pessoas que vierem participar vão receber um certificado da participação delas. Aqui a gente tem o QR Code para fazer as sugestões dos temas. E a gente precisa também dos palestrantes, né? Então a gente precisa de um palestrante que se voluntarie. E a ideia é que não seja um guardião, mas sim um mentor. Alguém sugere alguma coisa aí para fazer na próxima semana? Até que tu consegue mostrar ali a planilha? Eu não sei se ela vai abrir aqui no meu, deixa eu ver. Aí foi. Show. Show. Aqui a gente tem, então, vários temas, né? Hoje vai ser do Notion. Então, assim, se tem alguém que sabe muito, vamos supor, de Google Calendário, seria legal a gente ter uma aula explicando sobre o Google Calendário. Ou uma pessoa que saiba muito sobre Canva, explica sobre o Canva. Tipo, todas essas coisas voltadas mesmo ao desenvolvimento. Então, se alguém tiver interesse, a gente agradece, porque a gente precisa de uma pessoa para a semana que vem. Toda semana vai ser uma pessoa diferente. Eu acho que também, Paulinha, complementando, lembrar que essa é uma capacitação obrigatória dos guardiões, né? Que a gente vai emitir um certificado no final. Então, a cada aula, de certa forma, a gente vai ter um exercício para ser entregue no final. E aí o guardião precisa estar entregando para estar ganhando o certificado e conta com aquele 80% de participação dos guardiões que a gente conversou lá no comecinho. Então, a ideia é passar pela nossa contagem ali, né, Paulinha? Dão 30 encontros até dezembro, né? Aí, Isso. dependendo, vocês trouxerem alguma ferramenta que a gente não abordou aqui, vamos fazer mais uma ou alguma extra ali. Então, isso também pode sofrer alterações ali ao longo do percurso. Mas são ferramentas que a gente trouxe aqui que é essenciais que vocês saibam mexer com elas. E por que a gente está trazendo isso? Uma habilidade muito importante em empreendedores é de saber resolver problemas da maneira que tiver que ser resolvido. Então, tu dá um jeito para tu resolver o problema. Só que para isso vocês precisam saber várias ferramentas para vários tipos de coisas, na qual vocês consigam combinar essas coisas para resolver os problemas que vão surgindo para vocês. Então, alguns já participaram de SW, a gente vai ter e a ideia é que vocês, novos negócios surjam a partir disso, e a gente vai estar sempre incentivando vocês a participarem disso, só que também a gente tem que dar o conhecimento para vocês estarem utilizando essas ferramentas aí. Então, essa é um pouco da proposta. Uhum. Isso mesmo. E lembrando que eu ainda vou desenvolver um formulário para enviar lá para colocar sugestões, mas se vocês quiserem ir colocando também no Google Sheets mesmo aqui nessa planilha, que nem estava ali eu vou mandar o link lá no grupo depois, para as pessoas irem colocando sugestões e quem que quer palestrar sobre esse tema, né? A gente vai montar um cronograma, então esse cronograma a gente vai criar uma forma de deixar ele visível para todo mundo entender e saber o que vai ter em semana. É claro que a gente não pode definir, vamos supor, para daqui a 2 específico, sendo que a gente ainda não tem um palestrante. Então, a gente pretende trazer um palestrante que queira ministrar sobre algo específico, não inverter a ordem, né? Uhum. Sim, essa é a ideia. É isso aí. E outra coisa que eu ia falar também é... Acho que eu esqueci o que eu ia falar. Acho que é isso. Acho que não tem mais nada mais complexo a complementar. São ferramentas de no-code, geralmente. Então, por exemplo, não necessariamente vocês vão precisar saber programar para estar utilizando elas. E até um pouco da parte de IA a gente colocou aqui no final, né? Então, talvez a gente entre um pouco mais. Tem menos ferramentas do que encontros aqui.
e a ideia é um por semana. Então, eu diria que é isso. Não sabemos qual que é o do próximo, da próxima sexta-feira. A gente vai definir e a Paulinha também vai sempre estar colocando na agenda de vocês o link ali certinho. A gente vai deixar gravado. E depois a gente abre um canal da Liga ali no YouTube, né, Paulinha? E coloca, faz o upload ali. Isso mesmo. Só que quem não participar da reunião não vai ganhar o certificado. Só vai ganhar o certificado quem realmente participar. Só que quem não participar consegue assistir depois, né? Por isso que a gente vai colocar lá no YouTube. Isso, para fazer aquela pressãozinha social também. Na verdade, a gente vai segmentar, né? Dividir, fazer um encontro. Pelo menos a gente estava conversando ali antes, até ouvir de vocês sugestões de alternar. Um na hora do almoço, outro no final do dia. A Maria lá estava falando de... Tem dias que eles não conseguem, daí outros guardiões do bonde não vão conseguir em tal horário. Então, de repente, a gente vai alternando ali para todo mundo conseguir participar, pelo menos um ou outro encontro ali, depois poder assistir. Eu acho que eu vou criar uma tabela não, vou criar uma enquete lá no grupo perguntando quais são os horários, tipo, se eles gostam da ideia de fazer assim, tipo, de noite, ver um horário também, para ficar bom pro bonde também. Uhum. Também é melhor também que eu tô em estágio nesse horário também. Da hora do almoço. Tu prefere que seja de noite ou na hora do almoço? À noite, pra mim, depende da hora também. Tipo, umas 7 horas, assim, eu acho que eu melhor, por causa que entre uma aula e outra. Mas de qualquer forma, eu acredito que vai continuar sendo assim, tipo, sempre um dia assim, tipo, uma semana de manhã, uma semana na hora do almoço, uma semana de noite, porque tem pessoas que têm aula também de noite, né? Aí não fica legal ficar faltando aula, né? Enfim, aí a gente vai ver lá no grupo, vou mandar as enquetes. Sábado, 5 da manhã. Meu Deus. E, pessoal, podem colocar as sugestões aqui. Uma outra coisa que eu vou falar, Paulinha, daí tu depois vai criar uma listinha de presença ali. No final do encontro, a gente coloca ali os guardiões que participaram e os que não participaram, para ver os vermelhinhos do lado ali, uma pressãozinha social. Show. Funciona às vezes. Alguém tem alguma pergunta? Já tá. Laura. Eu tô tranquila, não tem pergunta não. No momento tá tranquilo também. Mentores que estão aí, querem complementar, já querem sugerir algum tema? Só uma coisa. A gente tem acesso a essa planilha ali para quem quiser colocando ideias de, tipo, eu posso fazer um encontro explicando sobre isso e etc. Onde é que tá essa planilha? Eu vou mandar essa planilha lá no grupo agora. Ela tá no. Eu vou mandar também o link o Canva, e aí lá no Canva também vai ter o QR Code para tu conseguir acessar. Beleza, show, obrigada. Show, mais alguém? Mentores? Não, tranquilo, tá, cara. Pô, só disponibiliza a tabela pra gente também no nosso grupo lá. Uhum. Perfeito, aí coloquem aqui ao final. Show, então, gente. Eu acho que aí a gente pode começar a primeira, que eu acho que é a mais importante de todas ali, tendo em vista os guardiões mexendo direto no Notion, às vezes sobrescrevendo o do coleguinha. Então, por isso que a gente acabou puxando esse o primeiro. E os demais ali, acho que não tem talvez Canva, alguma coisa assim, uma ordem mais específica para a gente ir trabalhando. Posso começar, Paulinha? Pode. Show. Bom, esse primeiro, deixa eu puxar aqui, peraí, a gente vai estar trabalhando o Notion. Então, o Notion é uma ferramenta que vocês já estão utilizando no dia a dia, e a ideia não é ser algo complexo, esses encontros não são para ser capacitações mega complexas, é mais para dar uma introdução. E o que eu trouxe aqui para vocês hoje? O que é o Notion? Estrutura básica, como que tu cria projetos, databases, relacionamentos, que é a parte mais importante. O que é um relacionamento? Como que tu cria esses relacionamentos dentro do Notion? Visualizações, dicas e uma atividade prática. Então, a Paulinha já tem uma que depois vai ser estruturar o projeto dentro do Notion, e aí os líderes dos outros projetos também criarem as suas sessões ali, mas não vou dar spoiler por enquanto. Bom, o que é o Notion, então? Deixa eu só fechar esse negócio do Meet, não está aparecendo para vocês ali, mas estava me incomodando.
O Notion é uma plataforma, peguei bem a descrição aqui, plataforma tudo em um, porque é literalmente um canivete suíço. Consegue utilizar para muita coisa mesmo, tipo, de organização, de produtividade pessoal, mas principalmente para organizar, colaborar com outras pessoas, fazer gestão de projetos, escrever informações, guardar informações, banco de dados, fazer dashboard. Então, ela é um pouquinho de tudo, é uma plataforma bem camaleão. E ela permite que o usuário crie, organize e visualize coisas das mais diversas formas. Né? Você consegue ver como uma planilha, você consegue ver como uma galeria, enfim, como Kanban, diversas formas ali. E no Notion eu vou estar mostrando um pouquinho melhor, até de maneira mais prática, para não ficar só lendo slide. Eu particularmente odeio professor que só lê slide. As aplicações que eu trouxe aqui, lista de tarefas, agendas, vocês também conseguem utilizar como agenda, e aí também vai um pouco do discernimento de vocês, né? Quais que vocês melhor se adaptam e mais faz sentido para vocês. Hoje em dia as ferramentas de agenda, tipo Google Calendar, até Microsoft Outlook, talvez nem tanto, são boas ferramentas de agenda e talvez não faça sentido estar utilizando o Notion para isso. Então, no final, vai muito também do costume de vocês, né? De vocês criarem essa cultura em vocês mesmos de utilizarem. Eu falo isso porque a gente testou utilizar o Notion dentro do time Ágora e hoje em dia a gente percebeu que a cultura do nosso dia a dia a gente não consegue estar utilizando para fazer a gestão de projetos igual inicialmente a gente pensou em fazer. Então, mais hoje dentro do Ágora, a gente está utilizando o Notion, mais com vocês da Liga, para fazer essa parte de gestão de conhecimento e de projetos aqui dentro. Então, para vocês verem como a ferramenta não vai resolver tudo na vida de vocês, mas partes delas podem ser aproveitadas para vocês. Então, eu trouxe aqui a primeira parte, que são blocos, né? O Notion é basicamente constituído de blocos, e existem dois tipos, os básicos e os avançados, ou estruturados também. Eu vou vir aqui para o Notion, que eu já criei uma seçãozinha para estar mostrando para vocês, porque eu acho que é legal eu pegar e ir mostrando no texto mesmo. Então, vocês podem criar uma nova página do Notion, sempre clicando aqui, uma vez que vocês já logaram e tudo mais, mas vocês têm acesso ao Notion da Liga, né? Então, quando vocês entram aqui dentro do projeto da Liga Ágora, vocês já caem aqui dentro do que eu já tinha deixado estruturado ali para vocês. Essa, na verdade, é uma visualização que só eu tenho aqui. Vocês têm visualização dessa parte aqui, mas eu tenho outras seções que eu vou acompanhando aqui, a parte dos patrocinadores, os termos, os PDIs, até a parte de caixa do programa, os 1 a 1 que eu tenho feito com alguns dos guardiões, e até em breve ali com os mentores. E aí a aula de hoje eu coloquei aqui, depois eu jogo lá para a seção que está visível para vocês. Então, a gente vai estar trabalhando em cima disso, dessa parte aqui. Quando vocês querem criar uma nova página, vocês podem vir aqui, clicar ali no íconezinho de criar uma nova página, e está aqui, uma página em branco, onde a gente pode estar colocando os conteúdos, as informações. Eu costumo, geralmente, favoritar uma página, então, por exemplo, poderia ser, sei lá, Liga Skills aqui, criar uma página à parte só para isso. E vir aqui, botar o favorito, ela já vai aparecer aqui em cima e já vai ficar listado ali. O da Liga, eu também acabei colocando aqui nos favoritos, que é que eu mais acesso dentro do Notion do Ágora, mas está tudo um dentro do outro. Então, aí tu consegue ficar criando esses favoritos ali para estar visualizando. Outra coisa que eu não coloquei no slide também, mas é legal mencionar, a gente pode vir aqui no compartilhar e definir quem pode acessar. E aí tem a questão dos preços, do Notion e tudo mais. Dentro da Liga, a gente está utilizando a conta Pro do Ágora, então eu consigo compartilhar até 100 pessoas. Então, cabe os 20 guardiões, mais 20 mentores e outras pessoas também que acessam ali, inclusive do time Ágora. E aí vocês podem ir convidando essas pessoas e compartilhar por páginas específicas. Só que se eu compartilhar essa página aqui, tudo que está dentro, todas as subpáginas também ficarão visíveis. Então, tem que ter um cuidado quando vocês compartilham informações, principalmente quando a gente está lidando com informações sensíveis. E foi o caso que eu fiz aqui, ó. Essa parte de baixo, eu não compartilhei com vocês porque a gente tem coisa de fluxo de caixa, nota fiscal, contratos aqui, que de repente não faz tanto sentido dar acesso para vocês a essas informações. A gente tem parte de comentários e outros tópicos aqui, mas também não vou entrar tanto em detalhes. O que eu acho interessante comentar é o publicar. O Notion, vocês também conseguem fazer sites utilizando o Notion. Então, essas informações que a gente cria ali dentro, vocês conseguem publicar e deixar isso visível para outras pessoas, mesmo que elas não tenham acesso ou que vocês não tenham mais cotas dentro da conta do Notion para vocês estarem compartilhando. E aí isso vira uma página pública visível ali para outras pessoas acessarem e verem essas informações. Então, no mundo do desenvolvimento de software, aí, pessoal da computação, do TADS, é muito comum o pessoal utilizar isso para documentação. Então, o cara vai lá, escreve o software e põe como que tu usa o software ali dentro e compartilha isso.
Eu já vi empresas que colocam a cultura da empresa, os processos, aqui dentro do Notion e compartilham um link público ali, deixam até para fora da empresa para que as pessoas conheçam o quão legal é a cultura dessa empresa. Então, o Notion é bem versátil nesse assunto. Mas, voltando lá às estruturas que a gente estava falando de tópicos, né? Mostrei como que a gente cria uma página. Eu já criei uma aqui onde eu vou apresentar alguns desses temas. Então, não vou entrar tanto nos detalhes, que a gente tem assuntos um pouco mais complexos para tratar. E depois vocês mesmos podem explorar. Mas, basicamente, uma página ela vai ter aqui um título. Então, geralmente, ela fica em branco. E aí, vocês colocam o nome. Ó. Vocês viram que ficou nova página aqui em cima. E aí, eu coloquei Liga Skills. Vou colocar aqui, hashtag 001. Beleza, o título já está aqui em cima, ele atualiza ali, e depois ele vai atualizar aqui no lado também. Vocês podem adicionar um ícone para essa página, então ele geralmente gera um ícone aleatório, ó, botou um símbolo japonês, achei um pouco xenofóbico, e vocês podem colocar também capas. Então, quando vocês vêm aqui, vocês já devem ter visto que eu coloco às vezes na galeria, fica bem visível, e aí vocês podem mexer nas capas, fazer o upload de imagens de vocês, ou pegar um link na internet, ou procurar alguma página de imagens de stock images aqui para estar representando. Não sei porque ele puxou um monte de cookie. Não entendi também, mas show. Bom, o resto é tudo estrutura de texto. Então, se vocês forem colocando Enter, vocês conseguem ir escrevendo aqui. E eu sempre utilizo o atalho do barra. Quando a gente coloca o barra aqui, ele já sugere um monte de coisas. E aí vocês podem ir colocando, por exemplo, o título. O título é o H1. Então, ou vocês podem procurar aqui, ó, título. Aí, acho que o título não funciona. Vou ter que ir descendo aqui. Mas, ó, o H1 é o título. E é diferente desse outro título aqui. A gente também consegue o H2. Quem é da programação, de novo, isso daqui é um estilo de linguagem chamada Markdown. Então, eu vou deixar até escrito aqui para vocês darem uma estudada depois, quem quiser procurar um pouco mais a fundo. Mas é uma linguagem similar ao HTML, só que muito mais simples para escrita de texto. Então, por isso que H1, H2, etc., e o HTML se inspira muito nisso também. E vocês podem criar essas estruturas de tópicos, e o Notion até cria aqui do lado um índice que vocês podem ir percorrendo. Então, vira como se fosse um livrinho ali do lado que vocês conseguem ir pulando para esses H1s que ficam como se fossem âncoras para vocês navegarem dentro do que vocês estão escrevendo ali dentro. Texto simples, acho que eu não preciso falar. Lista com marcadores. Também podem utilizar utilizando o tracinho e apertando espaço. Vocês criam as listas com tópicos ali. Também tem a lista com numeração. Então, tópico 1, 2 e assim por diante. Vocês também conseguem criar aqui dentro, mas isso é elemento textual bem simples, então acho que eu não vou entrar tanto nisso. Citações, to-do list, vocês também conseguem colocar o colchete assim, dando um espacinho. Ele já cria um checklist para vocês. Então, o Notion é bem versátil nessa forma aqui. Links, vocês também conseguem colocar, pegar um link, sei lá, essa nossa reunião aqui, colar o link aqui dentro, e ele vai criar, vocês podem colocar como URL, uma menção, um marcador, vocês conseguem até incorporar um pedaço da página web aqui dentro e fazer coisas um pouquinho mais complexas, mas também não vou ficar tanto tempo nisso aqui. Código, vocês conseguem colocar código fonte, então quem quiser exemplificar alguma coisa. Tabelas simples, né? A gente utiliza muito as tabelas complexas do Notion, mas a gente também tem aqui o barra table. Ele cria uma tabela desse formato, então fica a tabela só textual mesmo. Então essa daqui não permite fazer aqueles relacionamentos, aquelas coisas mais complexas que a gente já utiliza dentro da liga, mas serve mais para informação também. Eu acho que vale também vocês irem explorando e mexendo isso no dia a dia. Arquivos e imagens, eu já utilizei isso dentro do nosso Notion da Liga, vocês conseguem fazer o upload de um PDF e depois baixar isso de volta para vocês estarem armazenando essa informação. Eu só não sei dizer agora se isso fica dentro da conta de vocês ou se isso vai ficar dentro da conta do Agora e qual que é o limite disso. Mas eu lembro de ser alguma coisa com 100 GB, então acho que a gente tem um espaço legal, só não vão baixar filme do Torrent e colocar ali dentro da conta do Agora, senão não vai dar bom. Incorporar vídeo também. E, cara, parte de texto é simples e tranquilo. A parte de blocos avançados, e aí entra onde as coisas começam a ficar um pouquinho mais interessantes. Depois a gente vai entrar ali na parte de database, né? E aí eu vou apresentar para vocês o que são as databases, mas vamos começar primeiro falando sobre páginas. Então, coloquei aqui pages. O que são pages? São literalmente novas páginas. Eu mostrei para vocês como criar uma aleatória voando ali dentro do Notion, mas vocês conseguem começar a encadear páginas dentro de páginas. Tanto dentro da página do Liga Skills, eu consigo fazer uma nova página, digitando barra page aqui,
e eu consigo criar uma nova subpágina dentro da página que já tinha. Então, aqui eu poderia colocar, sei lá, página nova. E aí começar a colocar informações aqui dentro. E dessa maneira a gente já vai estruturando as coisas. E quando a gente vem aqui nos favoritos, vocês veem que já veio um negocinho pro lado ali, indicando as páginas ali dentro. Ele não atualizou ainda, mas com o tempo essas páginas elas começam a listar ali dentro as páginas que ficam uma dentro da outra e vocês conseguem navegar como se fosse uma estrutura de pastas do sistema operacional de vocês. E aí vem um outro ponto. Tudo no Notion, nas databases que a gente mexe, então Liga Ágora, quando aqueles bloquinhos que tem lá de visitas, projetos, mentoria, tudo são páginas dentro do Notion, só que elas estão visíveis de uma outra maneira ali dentro. Até aqui tranquilo, né? Acho que vocês vão anotando as perguntas e a gente faz ali no final, senão vamos consumir muito tempo aqui. Então, as páginas e as subpáginas, né? Já abordei aqui com vocês. Listas recolhíveis também não é algo tão utilizado. Deixa eu ver aqui. Onde que estava? Vocês podem dar o barrinho ali descendo. Tem elementos que talvez eu nem tenha colocado aqui dentro para vocês. Mas deixa eu puxar aqui. Que são listas que tu consegue ocultar ou exibir aqui dentro. Vocês podem ver que tem um monte de coisa que dá para vocês utilizarem aqui dentro. Até mencionar pessoas, e daí a pessoa acaba recebendo um e-mail, alguma coisa, se estiver ligado ali. Agora eu não vou encontrar a lista encadeada aqui. Bom, vamos para o próximo. Callouts, blocos de destaque. Também não vou entrar tanto aqui, mas frases de destaque. Vocês conseguem colocar para dar brilhar um pouquinho mais em cima da página, e vocês conseguem mexer um pouco mais com o aspecto visual do Notion, mas também não é muito foco dessa aula aqui. O Notion AI, então, para quem não sabe, o Notion tem uma IA generativa embutida ali dentro. Eu também não sei quais são os limites, eu nunca, para ser sincero, eu nunca explorei tanto, mas eu já vi que tu consegue pegar e pedir para ele fazer resumo de uma página, ou gerar texto, traduzir texto para outros idiomas, tudo dentro do Notion, sem vocês terem que ir lá para o ChatGPT ou para outra IA generativa. Só usem com cuidado, às vezes a gente tem informações sensíveis aqui dentro do Notion, como nome de guardião, e-mail de guardião, e se vocês forem utilizar, leiam bem a política ali do Notion com relação a como que o Notion vai estar tratando esses dados, que daqui a pouco está exposto o e-mail de algum guardião lá em algum site, porque a gente usou na IA generativa aqui dentro sem ler exatamente o que estava acontecendo. Então, cuidado onde vocês estão utilizando a IA generativa aqui dentro. Show? Índices. Então, criar índices eu já meio que mostrei aqui no cantinho, esses elementos ali, mas também não vou trabalhar tanto isso. Acho que vale a pena vocês darem uma olhada nisso, depois a Paulinha a gente vai mandar a apresentação ali para vocês podem dar uma estudada mais a fundo em cada um desses tópicozinhos aqui e irem mexendo ali dentro. Parte de databases. Eu costumo falar que as databases é onde o poder do Notion ele se encontra. Então, o Notion, no final, ele é uma grande database, um grande banco de dados de informações. E bancos de dados são coleções organizadas de informações. Então, eles são desenhados justamente para armazenar informações, gerenciar e recuperar os dados de forma eficiente. Então, no final do dia, um banco de dados serve para isso. Um sistema operacional, um banco de dados, tipo, explorador de arquivo de vocês. Quem tem o hábito de organizar a pasta de trabalho? Quem tem o hábito de organizar os downloads de vocês? Aquilo ali é um sistema de arquivos, é um banco de dados. Então, varia muito da pessoa também, e quanto mais organizado o Notion de vocês estiver, mais fácil vocês irão encontrar as informações quando vocês precisarem. E por isso que eu estou fazendo isso, para a gente ver formas de estar organizando isso com os recursos aqui dentro do Notion. Propriedades. A gente tem propriedades dentro das databases, então eu vou começar aqui mostrando primeiro como que a gente cria uma database aqui dentro. Então, bases de dados. A base de dados é o /database. Então, aqui uma visualização em tabela. Geralmente a gente começa com essa, visualização em tabela, criamos uma database aqui. No final do dia, vocês podem pensar numa database como uma planilha de páginas. Então, comentei que tudo no Notion são páginas. Até aqui, quando tu já cria uma, ela pede um título. Então, nova database. E aí, vocês colocam um título que faz mais sentido para vocês. E aí, é um monte de página agrupada uma dentro da outra, que a gente pode clicar aqui em abrir e vira uma nova página. E aí, vocês podem dar um zoom aqui nela, deixar ela em tela cheia, e depois retornar para onde a gente estava. Então, basicamente, não tem muito mistério nisso. São páginas dentro de páginas, igual eu comentei. A questão é como também vocês visualizam aqui. Uma coisa que eu gosto sempre de fazer
é clicar aqui nos 3 pontinhos na visualização, aqui no layout, e tem algumas configurações. Depois eu vou falar um pouquinho melhor delas. Mas eu sempre coloco aqui o abrir páginas em página inteira. Porque aí quando eu clicar aqui em abrir, ele já vai abrir a página de novo aqui para mim, em vez dela ficar ali no meio e eu ter que dar o zoom nela. Então isso é mais coisas que vocês também vão pegando no dia a dia e com o hábito de uso aqui da ferramenta. Então ali para a database, o que a gente tem? A gente tem uma planilha, onde a principal coluna mais importante é a página, mas a gente também consegue colocar atributos aqui dentro, que são as propriedades. E a gente pode vir aqui no maisinho, e a gente tem várias propriedades. Textual, para a gente colocar um texto formatado, geralmente não um texto longo, a ideia não é colocar um parágrafo, um texto gigantesco, porque tu pode fazer isso dentro da própria página. Aqui é um resumo das informações. Pode colocar uma coluna numérica, então, sei lá, eu estou fazendo uma database aqui de pessoas. O número poderia ser, por exemplo, a idade dessa pessoa, poderia ser a altura dela. A gente tem campo de seleção única, então tu pode colocar ali, por exemplo, sei lá, opção 1, a opção 2, a opção 3, e aí quando tu cria uma página, tu pode vir aqui e escolher uma dessas opções. Então, como ele é seleção única, tu só vai poder escolher uma, não vai poder escolher mais de uma. Eu poderia editar isso daqui e transformar isso numa propriedade do tipo seleção múltipla. E aí tu poderia colocar várias opções ali dentro. E aí vocês podem perguntar, beleza, mas para que serve isso? Isso serve para vocês começarem a poder fazer filtros dentro do Notion, ordenações dentro da database. Então, por exemplo, se eu coloco aqui, vou tentar vir num exemplo prático, eu poderia colocar instituição dos guardiões aqui. Instituições. A gente tem guardiões aqui, por exemplo, que, sei lá, trabalham no Ágora, vou dar um exemplo, trabalham no Ágora, fazem parte da Liga Ágora e são da UDESC. E aí, numa outra linha, a gente poderia ter um guardião que ele é da UFSC. A gente já começa a poder fazer filtros aqui, dentro do filtrar, por instituição. E a gente seleciona quais opções a gente quer. Então, vamos colocar só o UFSC aqui. Só vai aparecer essa linha que estava ali. Então, para isso que servem esses campos de opções múltiplas. A gente tem também status. Isso daqui serve para a gente criar Kanban. Então, o Kanban é aquela tabelinha de fazendo, em andamento, a fazer, concluído. Então, é um outro tipo de visualização. Vocês podem colocar aqui, ele automaticamente já cria um campo de status com não iniciada, em andamento e concluído. Isso serve para a gente fazer gestão de andamento de projetos e atividades. E aí eu poderia vir aqui no maisinho, vocês estão vendo que a gente tem a tabela principal aqui. Eu poderia vir nesse maisinho e criar uma nova visualização dessa mesma tabela que eu acabei de criar e pedir para ela um quadro. E aí que entra essa propriedade que eu acabei de criar aqui. Porque ele automaticamente ele já vai utilizar ali para a gente aquela propriedade chamada status, poderia dar um nome aqui, sei lá, estado, em caps lock, gritando aqui, estado. E aí no quadro, ele já vai utilizar essa mesma propriedade, acho que até tem uma opção aqui dentro, ó, agrupar por estado, pela coluna estado. E aí a gente tem as páginas, essas mesmas páginas aqui, então teria aqui a página 1, página 2, com seus diferentes estados ali, que eu manipulo aqui, e ela vem aqui para cá. Então, a página 1 está no não iniciado, página 2 está no em andamento. E eu poderia arrastar de um lado para o outro e ficar brincando aqui com elas, como se eu estivesse fazendo a gestão igual um Trello, para quem já mexeu ali dentro. Então, o Notion tem essa funcionalidade ali. Então, tem vários tipos de propriedades que a gente pode estar criando aqui, mas eu gosto de trazer uma especial, que é as relações. As relações, eu costumo também falar que essa é a mágica principal do Notion, porque a gente começa a criar uma planilha, conectar uma planilha com outra, conectar uma database com outra. No final do dia, o Notion são várias planilhas, né, igual eu falei, planilhas de páginas, e as relações servem para a gente estar ligando uma na outra e organizando melhor as informações que a gente tem. Só que para isso a gente tem tipos de relacionamentos específicos. Isso daqui vocês também não precisam saber tão a fundo. Acho que se vocês souberem o que é um relacionamento, e o conceito não é tão complicado, é relacionar uma página com a outra, mas é interessante vocês saberem que existem 3 tipos de relacionamentos. Um para um, então quando uma página está ligada apenas com outra página. O relacionamento 1 para N, que é quando uma página está ligada com várias outras páginas. E o N para N, que é quando uma página está ligada, quando N páginas estão ligadas com N páginas. Vou dar exemplos um pouco mais lúdicos, de certa forma.
Um para um, uma tabela de funcionários e uma tabela de dados bancários. Cada funcionário, teoricamente, só tem uma outra linha de dados bancários. A gente até poderia fazer outras, tipo um funcionário ter mais informações bancárias, mas uma forma interessante de estruturar é um funcionário com um dado bancário. Um para N, a gente poderia fazer, por exemplo, um cliente que pode fazer pedidos. Cada cliente pode fazer vários pedidos, senão a loja só ia atender a pessoa uma vez. Então, a pessoa só pode fazer um pedido na loja, não faria muito sentido. E o N para N, esse daqui, eu trouxe um exemplo de alunos e disciplinas. A gente tem vários alunos e várias disciplinas. Cada aluno pode fazer várias disciplinas e cada disciplina pode ser feita por vários alunos. Faz sentido isso para vocês? Show. Bom, isso é mais ou menos o conceito de relações. Então, antes de eu vir para a parte de visualizações, que eu já meio que falei um pouco ali, a gente pode ver um pouco mais da parte de relações. E eu gosto de trazer isso com um conceito, acho que em vez de eu ficar criando coisa nova, que eu até posso mostrar, eu já até mostrei para alguns guardiões individualmente, a gente pode vir aqui para projetos mesmo. Então, vamos vir aqui. A gente tem, isso daqui é uma database. Então, a gente tem as páginas da Liga Ágora. A gente tem as visitas técnicas, que acho que o Ayrton criou aqui. A gente tem a mentoria, os guardiões, os squads. Isso daqui são atividades ou caixinhas dentro da Liga. Só que a gente tem uma tabela bem interessante, que são os guardiões aqui dentro. E dentro dessa tabela, a gente já tem alguns guardiões. Na verdade, a gente tem todos vocês. Cada um tem uma página específica aqui dentro. E a gente tem outras propriedades. E-mail, Instagram, instituição, o termo de voluntário, que depois a gente tem que deixar anexado aqui, como prefere ser chamado, enfim, uma série de propriedades ali. E se vocês verem, vocês já têm algumas relações aqui. Talvez vocês não sabiam que isso era uma relação, mas a gente já tinha uma coluna desse tipo, que é a instituição aqui. Então, a gente tem uma outra página lá dentro. Deixa eu ver onde é que está isso. Cadê? Agora, eu acho que eu não vou achar onde que está isso. Na verdade, acho que eu sei. Está aqui dentro do universidades. Universidades, isso. Até o bom já ficou com uma universidade aqui dentro. Só que lá eu chamei de instituições. E eu coloquei o Desk, UFSC, Univille, Católica e o Bonja. Isso daqui é uma outra planilha. Então, está no formato de visualização de galeria. Mas eu posso colocar no formato de visualização de tabela. E vocês podem ver que ela já apareceu aqui, ó. As instituições por nome. Bonja, Católica, Univille, UFSC, o Desk. E até já apareceu os guardiões que estão associados a essas instituições. E por que isso daqui já apareceu aqui? Porque a gente criou uma relação entre essa tabela de universidades e a tabela de guardiões. Então, quando eu venho aqui dentro lá da tabela de guardiões, a gente pode ver aqui que a instituição também tem cada um deles. E isso serve para a gente também estar fazendo filtros. Eu poderia vir aqui criar uma nova visualização. O Desk. Vou colocar aqui uma tabela de UDESC. E a gente vai colocar um filtro aqui de instituição UDESC. E agora a gente selecionou só os guardiões que estão da UDESC aqui. Sempre lembrar de salvar aqui para todos. E aí a planilha ela sempre fica atualizada. Então, fiz o filtro aqui dos guardiões que fazem parte da UDESC. E a partir disso a gente vai criando relacionamentos. E dessa maneira a gente criou um que é N para N. Então, no Notion a gente não tem muito como criar limitações de 1 para N, N para N, ou 1 para 1. A gente até tem colocando regrinhas, e aí vai mais, não uma característica da ferramenta, mas uma característica de vocês estarem colocando lá, tipo, pessoal, aqui só coloca uma instituição. Então, isso é mais característica do dia a dia ali que vocês vão pegando, mexendo na ferramenta. A ideia também não é passar o Notion inteiro aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais algum exemplo aqui dentro de criação, né? Eu mostrei o que é uma relação, mas eu não mostrei de fato como que a gente cria uma. Eu poderia vir aqui dentro da mentoria, onde a gente tem a base de mentores, e essa página é uma página que está compartilhada ali com cada um, e eu poderia criar, até eu não sei se isso já está feito, deixa eu ver aqui na tabela. Não, vocês podem ver aqui que eu criei a empresa dos mentores como uma coluna de texto. Então, o que eu poderia fazer? O computador está morrendo aqui, compartilhando tela e carregando várias linhas do Notion. Mas o que eu poderia fazer? Deixa eu criar uma nova coluna aqui embaixo, uma nova database para vocês. Aqui, ó, visualização em tabela. E eu vou criar uma nova empresa mentores.
Então, eu estou criando uma nova base de dados. Eu vou clicar aqui em nova base de dados, empresa mentores. E aí eu posso começar a colocar aqui, por exemplo, que assiste, Valbert, Futuriza, Isa, YouGo. E eu vou colocando as diversas empresas que os mentores são associados. E aí eu posso vir aqui na tabela de mentores e substituir essa coluna. Eu só não vou fazer isso agora porque vai estragar, então eu vou criar uma cópia. Eu vou criar uma outra coluna lá no final. Deixa eu subir aqui. Tá vendo maisinho. E meu computador está apanhando aqui para o Notion. Teoricamente era para estar aparecendo mais ali. Deixa eu ir na tabela de baixo que tem menos coisas aqui. Então eu vou fazer o contrário. Aqui eu vou criar uma nova relação. E eu cliquei no maisinho. Vou clicar aqui em relação. Então conecta a base de dados, se vocês conseguirem ler ali na esquerda, conecta a base de dados e menciona páginas. Vou clicar aqui no relação e eu vou selecionar a mentores. Mentores 2025. E aí, ele pede algumas informações, então está relacionado à página, à database de mentores. Eu posso colocar um limite de uma página só, então cada mentor só tem uma empresa, então a gente consegue criar essa limitação aqui. E uma relação bidirecional significa que os mentores também, lá na tabela de mentores, a gente também vai ter a coluna de empresa. E eu vou colocar aqui, eu vou colocar empresa, vou colocar um underline porque a gente já tinha outra empresa lá dentro. Beleza, e aí eu consigo colocar aqui o mentor que faz parte da empresa. Então, daqui assiste é o Dieter. Ali da Valbert, a Edna. Futuriza, a Mina. E aí o Go, a Evelyn. Show. E agora, quando a gente vem aqui dentro da tabela de volta ali em cima, vocês podem ver que ele já criou aqui a coluna empresa. E já está aparecendo aqui no cantinho os que eu coloquei. Então, funciona nos dois lados, e quando tu atualiza em uma delas, ela vai atualizar a outra também. Os tipos de visualizações, que são aqueles tipos especiais ali que eu mostrei para vocês. A gente viu a tabela, a gente tem a lista, que ela é uma tabela, só que mais simples, sem mostrar diversas informações. O quadro Kanban eu mostrei para vocês, né, aquele status ali. Mas a gente também tem visualização de calendário, a de galeria, que particularmente é a minha preferida. Então, podemos vir aqui no... Vamos colocar aqui, ó. A de galeria que a gente já tem nos mentores aqui inicial. Então, a gente tem uma... A gente pode configurar as propriedades que aparecem ali. Eu sempre coloco uma fotinho. E as informações de texto a gente pode escolher quais aparecem ou não. Então, se a gente vier aqui nos 3 pontinhos, aqui em propriedades, a gente pode ver que tem um monte de propriedade que está oculta aqui. Vocês podem clicar no olhinho em colocar ou tirar ali. Então, por exemplo, tirar o link, vou colocar a empresa aqui embaixo. Beleza, aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver o Dieter. O Dieter já vai aparecer aqui embaixo, aqui assiste. E se a gente clicar dentro da aqui assiste, ele já vai vir ali para a página que a gente criou anteriormente. E aí vocês podem experimentar essas outras visualizações, até buguei aqui a fala, calendário, timeline. A de calendário e a de timeline, elas sempre estão associadas a uma coluna de data. Então, aqui, ó, data e hora. Então, você sempre tem que ter algum atributo temporal ali para vocês mexerem numa dessas. Então, se vocês criarem, por exemplo, numa tabela, uma coluna de deadline, por exemplo, e criarem uma versão calendário, vocês conseguem ver como se fosse uma agendinha ali, essas funcionalidades. Eu falei um pouco de filtros e classificações, também não quero entrar tanto nos detalhes, a gente já está com o tempo fechando aqui. Foi mais passar um resumão geral e acho que dúvidas no dia a dia a gente vai conversando aqui. De repente a gente faz um próximo encontro de Notion 2 para abordar mais algum tópico mais avançado que talvez não tenha ficado tão claro para vocês ali. Acho que até uma coisa, Paulinha, depois passar um formulário para o pessoal escrever anonimamente, tipo, essa aula foi horrível, não aprendi nada, ou sei lá, gostaria de ter aprendido mais sobre X, para pegar o feedback ali do pessoal. Eu coloquei algumas dicas e a parte de atividade ali para vocês. Então, como eu falei, cada encontro a ideia é ter uma atividade para vocês trabalharem. Mas a dica que eu trago é sempre vocês começarem simples e irem evoluindo. Então, cara, eu mostrei um monte de recurso, como criar database, como criar relação e etc. Mas se vocês não têm algo tão complexo para fazerem ali dentro, como um projeto ou como um monte de informação,
nem usem. Utilizem só a página de texto e vão colocando como se fosse um Word normal. Então, utilizem mais do que vocês realmente precisem, porque senão vocês vão se embabacar, vocês não vão acabar usando a ferramenta da melhor maneira, vão até desanimar, e aí vocês vão acabar perdendo a oportunidade de estar utilizando um recurso interessante ali. Personalizar propriedades e visualizações, então brinquem com essa questão de visualizar em galeria, visualizar em tabela, visualizar em Kanban, explorar templates prontos. Então, o Notion tem uma galeria de templates ali até para a vida pessoal de vocês, finanças, organizar estudos na faculdade, organizar, sei lá, uma viagem, organizar hops, dá para vocês utilizarem esses vários templates. E eu diria que também não ter medo de errar, né? Já teve vários guardiões que mexeram ali dentro do Notion, estragaram coisas e, cara, dá para restaurar depois. Então, não fiquem receosos com isso. Sempre falo na liga que aqui é o lugar para vocês estarem errando. Então, é melhor vocês errarem aqui dentro da liga do que vocês errarem numa database de uma, sei lá, de uma BMW da vida. Então, aqui é o lugar que vocês podem errar. Na vida já não é mais tão simples assim. Alguns lugares até são flexíveis, mas priorizem errar aqui dentro do Agora e no nosso Notion. E a parte de atividade que eu coloquei prática aqui para vocês, antes da gente abrir uns minutinhos para perguntas aí que já estamos estourando o tempo, eu coloquei aqui para cada um de vocês explorar e personalizar a página pessoal de vocês lá na tabela de guardiões. Então, dá a cara de vocês, sei lá, coloca uma foto, coloca, sei lá, eu pintaria de roxo, colocaria um monte de foto de capivara lá no meio, colocaria colunas, colocaria outras informações ali, o livro de vocês podem estar utilizando lá para colocar as leituras de vocês, enfim, personalizem da maneira que vocês quiserem ali, e se precisarem de ajuda também deem um toque ali, mas criem uma forma de vocês organizarem as informações de vocês para que no final do ano vocês consigam apresentar durante a graduação. Acho que eu comentei ali para vocês, já que no final do ano, ali em dezembro, vocês vão fazer um pitchzinho para o ecossistema. Ano passado a gente fez junto com o Off for the Year do Join Valley, então estava literalmente todo o ecossistema ali assistindo, mantenedores do Join Valley, da Softville, todo mundo assistindo ali a apresentação, só que só eu apresentei e dei o certificado para todo mundo. Esse ano acho que é mais legal colocar vocês, junto com os mentores de vocês, para apresentarem o que vocês fizeram, com fotos, as atividades, os resultados de vocês ali no final. E aí é interessante vocês já irem se organizando tudo isso para vocês não chegarem na primeira semana de dezembro, terem que montar a apresentação e terem que sair correndo iguais uns loucos aí procurando essas informações, procurando foto, etc. Então, já vão montando ali que depois é só jogar para dentro do Canva. E aí, como vocês vão se organizar, isso depende de vocês. Isso depende muito do que vocês estão fazendo dentro da liga. Cada um tem um projeto diferente, cada um, sei lá, participa de visitas, outros participam de eventos. Então, organizem da maneira que seja mais conveniente para vocês. Eu coloquei algumas sugestões, registros pessoais das visitas, eventos, as jornadas de empreendedorismo, né? Tem gente participando aí do Start da Udesc, logo vocês vão participar do Nascer, do Reúne Challenge. Então, organizem ali dentro também. Então, sei lá, a Tatá, o Leandro ali, a Laura, que estão ali no Start, criem o Start ali dentro e vão colocando as informações ali, deixem as apresentações, deixem os conteúdos que a Udesc coloca, porque até vocês estão compartilhando com os colegas de vocês o que vocês estão aprendendo ali dentro. As leituras de vocês, referências, então, estudei um artigo legal aqui, coloca ali dentro, compartilha com os outros guardiões, fotos da plantinha, né, quem aí está cuidando da plantinha de vocês, a minha tá indo bem, use a criatividade de vocês também, e explorem os recursos ao máximo ali dentro. Show, gente? Eu acho que era mais isso, falei bastante, tô até com a garganta seca aqui. E aí? Hora de vocês falarem agora. Takeo, parabéns, hein? Obrigado. Gente, alguma pergunta, alguma dúvida para a gente fazer antes de encerrar? Deixa eu ver, acho que a Laura escreveu alguma coisa aqui. Tá aqui, ó, aquele tipo de lista que você não achou seria o Toggle. Isso mesmo, o Toggle que ele esconde e exibe. Inclusive, eu já usei ele para salvar senha, mas eu não indico, tá? Do ponto de vista de segurança e de segurança de informação, não é bom vocês colocarem senhas ali, mas dá para utilizar. E o Toggle, ele oculta. Então, tu abre numa apresentação, compartilha a tela e fica a senha ocultadinha ali. Mas vai que uma hora vocês entram numa reunião e está aberto ali, vai expor a senha de vocês. Eu acho que é isso, então. Eu vou criar um formulário
também para colocar ali sugestões anônimas para quem quiser colocar aqui como foi a aulinha, né? Vou mandar também o slide e a gente vai postar isso lá no YouTube, daí a gente vai estar falando para vocês e mostrando quem quiser assistir a aula de novo. E a Paulinha tem até uma atividade essa, né, que é estruturar o projeto dentro do Notion, e daí dá para tu colocar os slides lá dentro, colocar as datas, já ir colocando o próximo encontro lá, e daí fica disponível. O Guardião olha, pô, beleza, o próximo é sobre, sei lá, IA generativa para peixes. Pô, legal, quero participar dessa. Então, já vou botar na minha agenda, sei lá, vou travar uma reunião que eu tinha, vou cancelar e vou participar dessa. E aí vocês vão se ajustando ali no... Agora eu tinha feito ali no Google Sheets, porque eu sou mais acostumada a usar o Sheets, né? Aí eu vou passar lá pro Notion como uma tarefa que o Takeo passou para nós, né? Mas é isso aí. Então é isso, Takeo. Muito obrigada pela sua participação, pela sua administração. Alguma dúvida? É isso, acho que vai ficar mais um Só tempinho. dizer tchau. Vou parar a gravação aqui.